Hoje, no Gente Daqui, eu converso com ele, Álvaro Adam. Ele tem sede e fome de vencer na vida. Seja bem-vindo ao Gente Daqui. Pamela, para mim é uma honra estar aqui, no Gente Daqui, na TV daqui, podendo compartilhar com a turma. Quero agradecer o convite, agradecer você que está nos assistindo nesse momento aqui. Obrigado, me sinto muito valorizado e muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouco dessa jornada de alguém que é apaixonado e tem uma sede e uma fome de vencer muito na vida. Que legal, Álvaro. Obrigada. A gente que agradece tu ter aceitado o convite, a participação. Sempre falo aos meus entrevistados, o Gente Daqui é um programa para contar as nossas histórias, as pessoas que convivem conosco na nossa comunidade, na nossa região. Álvaro, tu é são luizense, natural de São Luís? São Luizense, natural de São Luís, made in São Luís Gonzaga. Made in São Luís. Às vezes eu vou viajar e o pessoal fala lá em São Paulo, mas tu é gaúcho? Não. Sou São Luizense missioneiro, galo missioneiro. Então tenho muito orgulho da minha terra, muito orgulho de morar aqui. Sempre que eu vou viajar, a primeira coisa que eu falo assim, eu sou São Luizense missioneiro e honro muito a minha terra. Bom, e essa infância, o que tu lembra das memórias aqui afetivas de São Luís? Como que foi a tua infância em São Luís Gonzaga? Em que local tu cresceu? Tu brincava onde? Estudou aonde? As pessoas têm essa curiosidade de saber. Bom, eu sempre fui um aluno muito dedicado, né, Pamela? Eu estudei em várias escolas de São Luís, mas as lembranças que eu tenho, teve uma época que eu morei ali na Monsenhor Vols, que eu morei uns 3, 4 anos, eu me lembro de o Brasil ser campeão no Tetra em 94 ali, então foi uma coisa que me marcou muito a minha infância, porque naquela semana a mãe comprou uma televisão nova e a gente pôde assistir o Brasil ser tetracampeão. Eu estudei no Rui Barbosa, estudei no Estadual, estudei no Poli, estudei no Senador, estudei no EJA, mas eu já tive em vários cantos da cidade. Um deles foi a Vols, que outro foi abaixo da delegacia ali, que foi onde eu me criei, onde a gente viveu muito tempo. Depois a gente foi pro lado lá da BB. Moramos 5, 6 anos lá naquela região. Praticamente a minha adolescência, passei ali dos 14 até aos 18, mais ou menos, a gente ficou naquela região. E hoje a gente está na nossa casa lá na Paz. Vai fazer 13 anos que a gente está residindo lá, então deu uma volta inteira em São Luís Gonzaga. Olha, tu percorreu São Luís, hein? Me mudei tanto, mas dentro da cidade. Viu? Parece aquelas tias, né, que se mudam cada semana. Álvaro, e o que tu lembra das brincadeiras? O que tu gostava já quando criança? Tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, Pamela, sempre foi cantar. Você sabe que a nossa família é uma família muito musical, os meus tios, meus avós, a minha mãe, todo mundo canta lá em casa ou toca. Não, e olha, fazendo um adendo, nossa família, porque eu sou prima do Álvaro. Nossa família, aparente mas, isso aí, né? Viu, mas não consegui ter esse dom aí da música, ó, fico chateado. Mas aí teve o dom da fala, que é o dom da comunicação. Vamos lá. Mas o que eu mais brincava na minha infância, Pamela, antigamente tinha as folhas de São Jorge, não sei, eram umas plantas que tinham umas folhas muito grandes, então eu pegava 2 colheres. Espada de São Jorge? Será que não? Não lembro o nome daquele negócio. Lírio da pá, não sei o que era. Mas aquilo ali eu pegava 2 colheres e tocava bateria. E eu ficava vendo meu tio Gerson tocar violão e, nossa, eu ficava encantado com aquilo. E o que eu fazia? Eu pegava uma raquete de tênis, amarrava um cadarço, pegava um outro fiozinho e ligava no rádio e ali eu dava os meus shows, ali eu fazia a minha festa. E eu me lembro também que quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu tinha 2 vizinhas, a Suzana e a Juliana Barcelos, que hoje a Ju vende os docinhos maravilhosos, né? E a gente montou um negócio. Olha! Com 7 anos a gente montou nossa empresa. Empreendedor. E sócios e tudo? Não, sócio, organização, tinha espaço físico. E aí, o que eu me lembro, Pamela? Nós comprávamos chiclete a 5 centavos e eu saía de porta em porta para vender chiclete por 10 centavos. Olha, empreendedorismo. Só que naquela época tinha os tazos, não sei se tu lembra dos tazos. Lembro. Eu comprava com os tazos eu ficava e só vendia, só saía os chiclete. E a gente fazia colar de miçanguinha, com bijuterias, ou seja, a minha infância foi uma infância muito aproveitável. Muito, como eu me diverti, cantava. Me lembro quando meus tios faziam as rodas de violão e tomavam mate com o meu finado avô e o pessoal cantava. Então foi muito forte esse lado da minha infância. Sempre tendo uma mãe e um pai que me apoiavam muito, então isso não tem preço. Poder recordar todas essas... A vitória do Brasil, a trágica falecimento do Senna, que para mim é o meu ídolo, mas também ter iniciado no empreendedorismo muito cedo. Então, às vezes as pessoas veem o resultado hoje
que a gente está aqui fazendo o programa, mas faz muitos anos que o negócio, essa parte dinâmica faz parte da minha vida. Então, eu carrego essas alegrias da infância de ter sido um cara que hoje olha para trás e diz assim, eu brinquei, me diverti. E tu sabe, tu tem 34 anos, praticamente quase a mesma idade que a minha. Nós tivemos uma infância de ter que sair pra rua, de encontrar os amigos e brincar. Diferente agora, que tu tem muito a internet, tu tem o celular. Eu acho que isso é o diferencial, Álvaro. O que tu acha? Bom, eu vou falar como pai. Eu tenho 2 filhas, uma de 5 anos e outra de 4 anos. Lá em casa a gente tem uma política assim, tem a parte do desenho. Lá em casa as gurias não têm celular. Elas são, assim, a gente proibiu delas ter acesso à tela de celular. Uhum. Mas assim, a gente monitora tudo que elas assistem na televisão. Tudo. Eu sento para olhar os programas. Sim, eu ponho lá a bunda na cadeira e fico olhando qual que é o programa que a minha filha está assistindo. Eu faço meu papel de pai. Mas pelo menos 3 vezes por semana eu levo as gurias na Cícero pra gente correr. Elas brincam na rua, elas se sujam, elas caem, a gente vai pro sítio, a gente corre, ou seja, a gente sempre trabalha muito forte, minha esposa lá em casa, com esse negócio de botar as crianças pra fora. Porque hoje em dia eu trabalho muito com jovens, né, Pamela? Então eu vejo que cada vez mais o jovem tá sendo sugado. Mas sugado por quê, Alva? Porque os pais estão mais distantes dos filhos. E aquela coisa, né? Se você não adota o teu filho, a internet vai adotar. Uhum. O traficante vai adotar. Alguém vai adotar o seu filho que é o papel do pai fazer. Então, sim, nós estimulamos muito as gurias. A gente costuma fazer piquenique. O que é o piquenique? A gente vai lá, pega... as gurias gostam muito dos prensadinhos. Pega uma bandeja daquilo e leva lá no parque do Sindicato Rural, das 4 às 5 da tarde, que é um solzinho gostoso. Então, esses são nossos programas em família. Então, eu sou um cara que fui criado na rua. Minha mãe tinha que gritar 10, 15 vezes, volta pra casa, vai tomar banho. E aí, não sei se acontecia contigo, Pamela, mas a gente chegava pra mãe e dizia, mas mãe... Ela dizia, vai tomar banho, mas mãe, nem suei. A gente cheio de rosquinha. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E é isso que a gente faz com as gurias. A gente tira as gurias pra fora de casa, porque essa interação com o ambiente, né, com o sol, com as plantas, com a terra, de pegar na terra, de se sujar. As gurias tomam cada tombaço. Eu digo, filha... A dor pode ser agora, mas essa lembrança que você tem de você brincar, de você se sujar... Porque as crianças hoje, meu Deus, parece que estão engomadinha. Não se suja. As gurias não, as gurias têm roupas e roupas e roupas para lavar durante a semana, mas tenha certeza que a gente está cuidando muito dessa criação, para que lá, quando elas tiverem os 34, 35, elas possam estar no Gente Daqui. Lembrando dessas memórias. E aí, Álvaro, tu já começou as questões empreendedoras logo com 7 anos. E depois, o que te despertou o interesse? Então, tu já decidiu que tu seria músico? Ou então tu tinha outras opções? Como que foi essa descoberta? Quando eu tinha... Em 96, eu ganhei meu primeiro violão. No Natal de 96. E eu falei, mãe, eu quero ser músico. Eu quero viver disso aí. Só que eu não sabia o que era, como fazia, para onde eu olhava. E tu não tocava ainda? Não tocava. Então, em 96, eu ganhei meu primeiro violão, comecei a estudar. Inclusive, meu violão tá lá no Memorial. Fiquei tão feliz de poder doar o meu primeiro violão. Memorial dos Artistas São Luizenses. Tá lá, meu violão e muitos dos troféus. O que acontece? Eu comecei a trabalhar e em 2000, eu comecei a ter a primeira bandinha. Era eu, Franco, o Alex e o Leandro. Então, a gente... Tá, e como tu aprendeu? Tu tinha um professor? Meu tio Gerson. O teu tio. O tio Gerson era o cara que... Mas só que o tio Gerson era um cara meio assim, ó. Se ele tava bacana, ele te ensinava. Mas tinha dias que ele não tava legal e ele dizia, você vira. Teve um dia que eu cheguei, tio, ele me ensinou 2, 3 notas, né? Teve um dia que ele chegou e disse assim, chega, toma aqui. Me deu uma caixa de revistinha de musiquinha sertaneja e samba e coisa da época. Eu olhei para aquelas revistas e falei, tá bom, vamos ver o que a gente sai. E aí comecei a olhar aquelas revistas, aprender as posições e escutar. Eu sou um cara que escuto muito, sou muito auditivo, né? Então eu escuto e comecei a aprender. E desde criança, hoje, né, com a consciência que eu tenho, eu sempre me encolei a pessoas que sabiam mais que eu. O próprio Adilson. O Adilson era um cara que eu ia, olhava os shows e falei, um dia eu vou tocar com esse cara, meu. Quando a Segredo da Cor, estourava, eu ia pra olhar esses caras tocar. E aí, a partir de 2000, que a gente começou com a banda e nunca mais eu parei. E foi uma banda, depois foi outra, daí foi convites pra fora. Como que foi essa primeira banda? Tinha nome? Como que Banda era? Calamidade. Calamidade? Era uma calamidade, mas nós era muito ruim. Era muito ruim. Nós era muito ruim, nós era pobre. Mas vocês já faziam shows, assim? Nós fazia show. E cobravam?
Na época, acho que a gente cobrava tipo R$50 o show. Mas não é R$50 pra cada um, é R$50 o show. Tá, e aí como dividia, dava o quê? Uma Dava coca? R$12,50 pra cada um, né? Uma coca? Pra nós era o milionário, né? Mas o que a gente mais fazia, Pamela, era os rock paquera. Ah, lembro. Depois que nós terminamos a Calamidade, em 2003, 2004, a gente fez a Overdrive. Que aí era uma banda mais profissional, era a galera já mais... Não, e um nome inglês, uma coisa... Nome inglês. Nós chegamos a tocar 8 rock paquera encordoado. Quando deu o 6º Rock Paquera, o Júlio Barcelos já anunciava a banda Overdrive. E aí eu dizia, gurizada, os caras já estão anunciando nós. Aí um dia eu liguei pro Júlio brabo e falei, Júlio, que negócio é esse que tu tá divulgando a banda? E ele disse, mas eu já sabia que tu ia me ligar. Eu falei, mas espera que eu te ligue, não divulga as coisas, sabe? Fazer o artista. Então, tu já estava já estava no estrelato. De shows e tal. Já estava. Mas isso eu me lembro, é muito gostoso, Pamela, olhar pra trás e ver. Olha, tu me trouxe uma memória do Rock Paquera. Eu afundava aquela praça. Por que a gente fazia? Caminhava em volta da praça. Enquanto o Rock Paquera rolava. Meu, a gente já tocou Rock Paquera com 10 pessoas na frente. Fez uma noite. Tem uma vez que a gente foi tocar, fez muito frio. Muito frio. E normalmente as bandas mais ruins ficavam por último, né? Então todo mundo ia embora, nós tocava da meia-noite a meia-noite e meia. Ninguém assistia aquilo. Era minha mãe, os amigos e nós da banda. E aí eles... Era só eles ali. E nós. Mas a gente fazia com tanto amor aquilo, sabe? Que era tão gostoso de poder trazer a nossa música. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida, Pamela, é se valorizar. Então a gente honrava muito os nossos parceiros, os nossos colegas. E mesmo que tivesse 5 pessoas, a gente lá fazia o nosso melhor. Isso eu carrego para mim até hoje. Às vezes eu vou fazer palestra onde eu ganho um cachê muito grande. Às vezes eu vou fazer uma palestra onde eu não ganho um cachê. Mas a minha entrega é sempre a mesma. Por quê? Porque desde 2000, quando as coisas não tinham um recurso... A gente sempre trabalhou para entregar o melhor. Isso eu aprendi na vida. Sempre faz o teu melhor com o recurso que você tem. Não importa se tu está ganhando um rio de dinheiro ou se você está ganhando um brinde para você estar fazendo aquilo ali. Então, esse aprendizado lá de 2003, 2004, eu carrego até hoje comigo. Sempre entrega o teu melhor com as condições que você tem. E esse era o barato da banda. Meu, nós tínhamos um Chevette. O pai do Juba tinha um Chevetão. Então, normalmente era o pai do Juba, eu... E mais os 3 atrás, mais todos os equipamentos no Chevette. Como entrava? Não sei. Como andava? Como andava. Meu, era uma farra. Sexta, no Globo Repórter. Sexta, não perca. Mas isso é gostoso, Pamela. Eu olho para... Você tá trazendo isso aí, eu tô acessando essas lembranças, memórias. assim. Vale muito mas a pena. aí tu já tinha essa percepção de profissional, que era o que tu gostaria de seguir a carreira de músico. Sim. E aí, como que foi essa sequência a partir desse momento? Depois tu seguiu solo ou como que foi? Eu trabalhei com muitos artistas, trabalhei com muitos grupos, né? Trabalhei com Estrela do Sul, depois trabalhei com Sete Povos, daí tive a banda Overdrive, eu viajava muito e tocava com as outras pessoas. Mas sempre com aquela coisa de eu vou ser um músico profissional, eu sempre fui um cara muito diferenciado dos outros. O que significa isso? Eu era o cara que tinha um equipamento bacana, eu era um cara que era pontual, eu era um cara que entendeu que eu não precisava, não era só ter um violão. Ou seja, eu tinha que ter um violão, um microfone bacana, talvez uma luz, talvez um equipamento de som. Ou seja, eu cheguei a ter uma mini empresa de produção artística. Eu editava vídeo, eu tinha projetor, eu fazia o show, eu tinha banda, eu tinha dupla, eu tinha telão, tinha som, tinha estrutura, tinha luz. Ou seja, eu entendi. A visão empreendedora sempre teve muito forte em mim. E sempre pensei assim, o que mais eu posso fazer? Hoje eu tô com 34 e a pergunta que eu me faço sempre, o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que aprender? E aí tu vai observando as pessoas em volta de ti, tu vai escutando um, tu vai escutando o outro, e as pessoas vão te guiando nessa jornada. Acho que pra gente crescer, a gente tem que ter mentor em tudo que a gente faz. Porque é assim que a gente avança. Então, eu tive a graça de conhecer muitas pessoas que me orientaram durante essa jornada. A escola com Sete Povos, né, que para mim era um grupo referência, toquei 1 ano lá, foi uma escola maravilhosa, fiz grandes amigos, um deles é o Jorge Bonfim, que é meu amigo até hoje. Então, já esteve aqui no Gente semana retrasada. Então é um cara que me ensinou, que me ajudou muito, cruzar com o Adilson, quase 10 anos tocando com o Adilson, então a gente aprende muito com os grandes mestres nessa caminhada. Então eu sempre ficava me perguntando, eu sou um cara muito inquieto, Pamela, eu não paro. Eu sou muito inquieto. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender mais? O que eu tenho que aperfeiçoar? Eu sou always better. Ou seja, até o final da minha vida, Harvard fala, né? Até o teu último suspiro de vida você está respirando. Você está aprendendo alguma coisa. Então, sempre foi assim. De eu observar, aprender e implementar.
Hoje, com a consciência que eu tenho, olha, eu era empreendedor, fazia muito com pouco que eu tinha. Pouco conhecimento. E aí depois entrou o quê? Entrou as aulas, entrou os freelancers, porque eu fui entendendo que só de uma fonte não ia ficar rico, né? Mas tu sobrevivia da música. Vivia da música. A música te sustentava. Sempre, nunca fui CLT. 23 anos, nunca fui CLT. E olha, eu olho para trás e vejo isso aí assim, a paciência que a gente tem que ter para as coisas acontecerem. Até agora, né, na pandemia, eu trabalhava exclusivamente com música. Então, foi praticamente de 2000 a 2020. Foram 20 anos exclusivos dedicados à música. Só o que eu fazia era tocar, só o que eu fazia era dar show, só o que eu fazia era fazer o freelance e as aulas. Foram 20 anos dedicados a isso. Então, foram muito perrengue na estrada, foi muitos desafios. E tu viajava em que região? Aqui, mais localizado aqui na nossa região? Ou... Mais na nossa região. Sempre foi Santo Ângelo, Ijuí, Panambi, Cruz Alta, Santiago. Evento particular, fazia muito evento particular, que era quando financeiramente rende muito mais do que às vezes você tocar na noite. Mas já tive a honra de tocar em Santa Catarina, já tive a honra de tocar no Paraná, já fui para Argentina tocar, já fui para o Paraguai tocar também. Então, tive essas experiências intermunicipais e internacionais também na época. Eu fui para o Paraguai com os garotos do Fandango, fazer um final de semana com eles. Eu fui para Santa Catarina com a antiga banda... Nossa, tanta banda. Não recordo, mas era a Banda Compactos, a antiga Banda Compactos de Santo Antônio. Então, eu tive a honra de poder viajar. Tu transitou por várias áreas, eu digo da música, mas Sim. Qual é a tua identificação como músico? Eu sempre me intitulei Álvaro Adam, pop, rock, reggae, MPB. Amo. É o que eu amo fazer. É tocar o Jota Quest, é tocar o Fábio Júnior, é tocar o Kid Abelha, é tocar o Zé Ramalho, que eu sempre fui fã. E claro, sempre, em todos os meus shows, eu levava a parte nativista, porque isso é da minha essência. Entendeu? Só que na noite você tem que tocar muitas vezes coisas que você não gosta. Sim. E faz parte. A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, até hoje. Cada vez menos, né? Essa intenção. Mas eu sempre fui apaixonado por pop rock, reggae e MPB. Isso é o que eu mais escuto. Claro que meu playlist é variado, né? Às vezes eu tô lá no Luiz Carlos Borges e escuto um Iron Maiden, assim. É mais ou menos essa... Faz parte. Eu escuto tudo isso, mas eu sempre busquei tocar esses três segmentos. Claro que a noite ela te convida a você se aperfeiçoar, a tocar outras coisas, mas esse é o que eu mais gosto de escutar. Tá certo. Álvaro, só um minutinho agora, quando nós retornarmos do intervalo, eu quero saber essa virada de chave aí, como que ocorreu a questão física também, que tu teve uma grande mudança na tua vida, mas a gente volta daqui a pouquinho, vamos para o comercial. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes.
Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. CFC Cadore. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas, práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Aqui prezamos pelo teu conforto, estamos sempre em busca de inovações e sem contar com a nossa linha Inter e Grêmio, disponíveis em todos os tamanhos. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mania Sport, pratica essa ideia! Do Sol Energia Solar. Cansado de pagar altas contas de energia? Nós temos a solução para você. Sistema fotovoltaico para empresas e residências. Atendemos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Faça um orçamento, você vai perceber como reduzir sua conta de energia. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Olá pessoal de São Luís Gonzaga e região, eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente. Queria anunciar para vocês a nossa promoção dos óculos solares, o que seria Liquida Verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você. Voltamos ao Gente Daqui. Estou conversando com Álvaro Adam, meu parente. Álvaro, e essa virada, essa mudança, quando que tu percebeu que tu teria que mudar, fisicamente, tu queria de objetivos e até um pouco da mudança de carreira? Conta pra nós. Pamela, a mudança de carreira minha foi de uma forma totalmente forte. Em 2016, eu tive uma lesão no meu joelho, fazendo um show. Foi dia 13 de maio, lá na cidade de Juí. Eu tirei, na terceira música do show, eu machuquei meu joelho, tive uma luxação e desabei. Aí fiquei 40 dias numa cama. Nesses 40 dias numa cama, eu comecei a ler um livro chamado A Arte de Lidar com Pessoas. E esse livro começou a despertar em mim algo que eu não sabia que eu tinha, que era essa vontade de liderar, de ajudar as pessoas. Chegou um dia que eu assisti uma palestra do hoje, que é meu mentor, meu parceiro Roberto Chiniachik, e eu falei, eu vou fazer esse negócio.
e vou trabalhar com esse cara. Tu imagina, eu, Álvaro Adam, pensando em trabalhar com o maior do país hoje, né? E vou trabalhar com esse cara. Em julho de 2016, eu voltei a tocar. 2 de julho. Dia 30 de julho, eu sofro um acidente de carro. Ou seja, 2016 foi um ano terrível, né? Eu tava saindo da depressão, lesão no joelho, quebrei financeiramente e ainda sofri um acidente de carro. Quando eu desci do carro, que eu xinguei Deus, eu falei, ei, meu, qual que é a tua? De novo? Eu senti um sopro dentro de mim dizendo, cara, volta pra tua missão, volta a fazer o que você tem que fazer. E a partir daquilo ali eu disse assim, eu vou estudar. Vou estudar. Não sei o que, mas vou estudar. Daí na época eu conhecia a palavra coach, eu não sabia o que era isso. Aí fui ler, curioso, né? Fui ler, estudar. Janeiro de 2017, eu estava dando uma aula de violão. E a minha aluna chegou pra mim e disse assim, Álvaro, eu tô pensando em tirar minha própria vida. No meio da aula. Eu falei, meu Deus, eu já pensei isso, eu já passei por isso com 6 anos de depressão. Conversei com ela, orientei ela, acolhi ela. Eu falei, daqui 3 meses você volta. Passou uns 2, 3 meses, ela voltou a fazer aula. E eu falei, e aí, fulana, como é que você tá? Ela, estou bem. Falei, tá bem mesmo? Porque o depressivo, ele esconde, né? Ela, tô bem, Álvaro. Aí me veio, meu, o que impede de fazer isso em massa? O que impede de ajudar as pessoas a terem mais esperança, a serem campeões? Maio de 2017, fiz meu primeiro curso de coach no Senac. Coloquei como meta, até o final de 2017, dar uma palestra. E até o final de 2018, fazer minha formação em coach. E aí, você sabe, quando você põe uma meta e você faz o teu esforço necessário, você chega lá. 2018, fiz a minha primeira formação em coach mesmo, fui lá em 13 de maio, fiz a formação. E agora em junho vai fazer 5 anos que eu atuo como coach, como mentor. Só que, Álvaro, como foi essa virada de chave? Teve uma coisa chamada pandemia 2020. Na pandemia, eu tava pensando, meu, vou parar com a música, vou me aposentar, já não queria mais tocar final de semana, com 2 filhas em casa. Eu falei, cansei, chega, são 20 anos fazendo isso. E uma coisa que eu aprendi, Pamela, é que se tu não sente mais o embrulho no estômago, você tem que parar. E eu, quando eu ia tocar, eu não sentia mais o tesão de fazer o som. É diferente hoje de uma palestra que eu já tenho, sei lá, umas 1000 palestras no meu currículo. Toda palestra eu fico nervoso. Toda palestra. E o dia que parar isso, eu tenho que encontrar outra coisa pra fazer. Aí, em 2020, eu pensei, meu, vou fazer a transição agora. Só que daí o que acontece? Veio pandemia, para a carreira artística, para a carreira de palestra, para a carreira de mentoria. Meu faturamento caiu 80%. Eu falei, aí, com 2 filhas pequenas em casa, esposa desempregada, eu profissional liberal. E aí? E aí, cara, eu aprendi uma coisa assim, se cola nos grandes. E aí que eu conheci o Roberto, conheci a equipe, me aproximei deles. E aí, o que eu fazia? 2020 eu não tinha dinheiro para investir em mim. Então, todo mundo que eu conhecia que pudesse me agregar alguma coisa, eu chamava para fazer live. Eu fiz 300 lives em 2020, convidando pessoas. Eu chegava a fazer 3 lives por dia. E aí, o que acontece? Eu tava fazendo a live com a Pamela, ele tava com um caderninho do lado. Só que as perguntas que eu fazia pra Pamela é como se eu estivesse recebendo uma mentoria. Eu não tinha dinheiro para pagar a Pamela, mas eu fazia as perguntas que eu gostaria de saber. E eu comecei a escrever aquilo. E aí um cliente ajuda outro, e começou toda essa virada de chave. Aí 2021 foi 7 vezes para São Paulo trabalhar, conheci gente, conheci cliente, e aí parece que a coisa desandou. Que a coisa andou de uma forma forte. Mas tudo que aconteceu na minha vida sempre foi convites muito fortes, né? Então teve essa virada de chave, teve aceleração de carreira no meio de uma pandemia. A minha última palestra foi na URI, na aula magna da URI. Eu lembro, eu tava lá. Exatamente. Na outra semana tudo fechou. Ou seja, tudo que eu passei na vida me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então não comecei ontem. Só que as pessoas olham pra gente, mas você tá tendo sucesso agora. Não, amigo, são 23 anos. 23 anos dedicado àquilo ali. Persistindo naquilo ali. Tomando porrada naquilo ali pra poder crescer. Então, essa foi a transição de carreira. E hoje, Álvaro, tu abandonou a música ou tu agrega ela ao contexto das tuas mentorias? Agrego. Todas as palestras, todos os workshops... Mas hoje, se eu quiser contratar tu para um show, não. Não tem Álvaro Adam, um show mesmo. Tem, mas aí o que acontece? Primeiro que eu vou te cobrar um valor absurdamente alto para não ir. Então, se você quer que eu vá tocar, vou lá, beleza. pago. E vou pagar. Beleza. Aí você tem o show do Álvaro Adam lá. Mas assim... Tem muitos clientes que me ligam
Nossa, tu tocou pra nós e tal, tu continua tocando? Tu faz show? Eu deixo claro, não faço. Ah, Álvaro, mas é uma galera lá, e aí eu sei que estilo de música eu vou tocar. Se é uma coisa que eu curto, eu vou lá e faço. Entendeu? Mas assim, viver profissionalmente de tocar... Da música. O pessoal às vezes me liga, você dá aula de instrumento? Eu falei, não dou. Eu tive mais de 3 mil alunos. Eu indico o Adilson. Falei, vai lá na Musicar que o Adilson resolve o teu problema. Eu acho que pra gente crescer, Pamela, a gente tem que ter posicionamento. E eu aprendi uma coisa com o Kotler, que ele fala, posicionamento é como tu te vê e como as pessoas te enxergam. Se eu fico com um monte de frente aberta, o que as pessoas pensam? O que esse cara faz, afinal? Claro que todas as palestras têm música. Eu uso música na mentoria. Eu uso música no meu treinamento. Porque a música ela é uma forma de conexão. E muitas vezes uma música de 3 minutos, tu evita falar 1 hora. Porque uma música ela transmite uma mensagem muito forte. Então, esse ano eu fiz um show só, início do ano, foi um casamento. A mulher me ligou e disse, Álvaro, eu quero que seja você, porque minha amiga falou que tu é não sei o que, tu tem que fazer, e eu quero que você faça o cerimonial pra gente, porque tu fez o cerimonial da minha amiga, meu Deus, todo mundo chorou. Falei, tá, fiz um show esse ano só. E esse ano não tem nada, assim, que eu marque. Mas de ligar pro bar, de chamar as pessoas, não é algo que eu busco fazer hoje. Mas que nem eu falei pro Adilson, falei, cara, tô me coçando pra gente tocar, meu. Vamos achar um bar pra gente fazer um som. Então, a música virou um hobby. Eu vendi as minhas coisas, eu dei minha bateria. O que eu tenho em casa hoje é meu violão, minha guitarra. Meu estúdio, eu me desfiz dele também. Equipamento, tudo que eu tinha naquilo é virar um ciclo. Obrigado, música, você me ajudou a chegar onde eu cheguei. Os primeiros contratos que eu fiz como palestrante foram pessoas que já me contrataram como músico. Então, eu sou muito grato. Só que pra gente chegar no próximo nível, muitas vezes você vai ter que queimar um barco para você poder avançar. Então hoje hoje o Álvaro, digamos assim, comercialmente, o que nós podemos ofertar a quem está nos assistindo? Qual é a tua rotina? Qual é o teu trabalho? Bom, eu faço isso, eu posso te oferecer isso. Pamela, eu ajudo as empresas, as pessoas a realizarem metas. Eu já atendi mais de 1.200 clientes no Brasil inteiro, clientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tu atende online também? Online e presencial. Hoje, a minha maior ferramenta é o Zoom. Então, eu atendo empresa do país inteiro. Já tive empresa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Bahia, Manaus, os 2 Mato Grossos. Acho que só não atendi muito cliente no Acre, que eu não tive ainda... Roraima ou Rondônia. Uma desses 2 eu não atendi, mas o resto do país eu já tive um cliente em cada lugar. Então hoje o que eu faço? Eu ajudo as empresas a realizarem suas metas. Eu tenho 3 frentes que eu ajudo, né? Desenvolvendo a liderança, trabalhando com os líderes, com os gestores da empresa, ajudando os times comerciais, trazendo conteúdo de venda, ensinando os caras a vender e construindo o time campeão. O que acontece? Às vezes, tu chega numa empresa, e aconteceu muitas vezes, eu chegar em empresa e os caras, a gente não bate meta. Beleza. Mas por que não bate meta? A equipe está desengajada. Então, eu vou lá, faço um trabalho com essa equipe, a equipe engaja e volta a realizar as metas. Então, essas são as 3 frentes que eu trabalho hoje. Tanto com treinamento, tanto com palestra, quanto com mentoria. Então, esse é o meu business hoje. Então, eu já atendi 1.200 empresas de todos os estilos que você possa imaginar, profissional liberal, médico, advogado, palestrante, psiquiatra, empresa de logística, clínica de fisioterapia, escritório de contabilidade, clínica veterinária, ou seja, eu fui pegando uma expertise de vários, né? Indústria, trabalhei com uma empresa lá em São Paulo, eles são top 1 do Brasil, assim, a maior empresa no segmento deles, eles fazem eles trabalham para Boticário, para Avon, eles fazem aquelas etiquetinhas que você sente o cheirinho do perfume. Então, eles são o top no Brasil hoje. Então, assim, eu caminhei por tantas empresas que eu fui absorvendo tudo que eles me trazem. Então, quando eu entro num novo negócio, eu trago toda essa bagagem comigo. Isso fica muito mais fácil eu ajudar, porque normalmente as dores são as mesmas. Os problemas das empresas são os mesmos. Dificuldade de liderança, dificuldade de vendas, e não tem uma equipe engajada. Então, assim, 90% das dores nos negócios são esses. Ou as pessoas têm dificuldade em construir um time, uns líderes fortes, ou as pessoas não sabem vender, ou a equipe está desmotivada. São essas três problemas que eu percebi. E aí, andando e atendendo todas essas empresas,
você aprende o caminho. Primeiro, para mim, eu precisei escalar o meu negócio para entender como que faz. E eu aprendi com o meu mentor, né? A gente só tem que ensinar o que a gente sabe, o que a gente já validou. Então, primeiro eu fiz comigo, fiz no meu negócio para ver se dá certo tudo que eu ensino. E aí depois eu consegui fazer no negócio dos outros. Então, essa foi uma virada muito forte, assim. Tá fazendo 5 anos que eu tô dedicado exclusivo a esse trabalho. E é só tu que trabalha ou tu tem outras pessoas que colaboram com esse negócio? Quando é preciso, eu trago pessoas, porque eu não sou especialista em tudo. Então, quando eu preciso de alguém na área financeira, eu tenho alunos meus que são especialistas em outras áreas. Então, às vezes, a gente faz collab. Quando eu preciso de parte de marketing, eu tenho a Bettine, que já é a minha social media há 1 ano e pouco. Ela vai lá e cuida, ela dá a mentoria, ela dá orientação para as pessoas que precisam de social media. Álvaro, eu preciso de um advogado. Eu pego e chamo um aluno meu que também é advogado. A parte jurídica, ou seja, tudo que eu não faço, eu aprendi com o Jim Collins, né? O que tu não sabe, você contrata quem sabe. Então, quando precisa de alguém de fora para trazer uma expertise, eu sempre trago alguém que é capacitado e principalmente, ou a pessoa foi meu aluno, porque eu sei da competência dela, ou uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito forte, porque é o meu nome vinculado àquilo ali, né? Então, eu não costumo trazer ninguém que eu não conheça a história, que não tenha resultados, para poder agregar. Então, sempre o time que trabalha comigo é alguém, são pessoas que estão há muitos anos na jornada. E Álvaro, essa outra virada de chave, que é a questão do corpo, porque tu teve uma mudança bem perceptível. As pessoas que te conheceram há quantos anos? 3 anos atrás? 3 anos vai fazer. Não conseguem imaginar como que foi essa mudança física, porque tu perdeu quantos quilos? 74. E como que foi esse despertar? Com 2 perguntas. Eu estava fazendo uma sessão de terapia com a Isabel em junho de 2020. E a Isabel fez 2 perguntas. Ela disse assim, Álvaro, beleza, hoje você está lá, né? Eu vi que você está trabalhando na tua carreira, que você está desenvolvendo, mas tu já imaginou hoje tudo que você está criando você não podendo aproveitar, porque pode te dar um infarto, alguma coisa assim? Primeira paulada. A segunda que foi a que me botou no nocaute. Álvaro, eu sei que você é apaixonado pelas tuas filhas, você é um cara que investe nas tuas filhas, está se dedicando, mas tu já imaginou ela, hoje você gordo e daqui a pouco você morre e deixa elas órfãs? Na outra semana eu já chamei a nutricionista e comecei minha caminhada na Cícero. E nesses últimos 3 anos eu tenho dedicado assim, 60% do tempo, 70% do tempo a cuidar de mim. Porque é impossível cuidar de outras pessoas se eu não estou bem. Então, comecei essa virada de chave. 2021 conheci o Léo Lourenço. O Léo Lourenço ele emagreceu 100 quilos. Eu fui estudar com ele, ele é um médico neurocirurgião de São Paulo, viajou, teve curso em Harvard. Eu fiquei 6 meses com esse cara, estudando a metodologia dele. 2020 eu ganhei um dos maiores presentes da minha vida. O esposo da Isabel sabia que eu era fã. A Isabel sabe que eu sou fã do Senna. Aí o esposo dela treinava com o ex-treinador do Senna, o Nuno Cobra. O cara que treinou o Senna de 84 a 94. E aí o maior presente que eu ganhei em 2020 foi conhecer o cara que treinava o meu ídolo. Então, toda vez que eu vou para São Paulo, eu vou lá na casa do Nuno, a gente senta, a gente conversa, o Nuno me orienta, o que eu devo fazer. E ele me falou, Álvaro, você tem um corpo gordo. Corpo gordo não destrói-se em 6 meses, que é o que as pessoas fazem hoje. Um corpo gordo, você vai destruir ele em 2 a 3 anos, que é uma construção de um corpo campeão. Então, foram pessoas fundamentais. Eu tive acompanhamento psiquiátrico, eu pensei em fazer cirurgia. Só que um amigo meu que trabalhava na Santa Casa lá em São Paulo, na área psiquiátrica, na parte dos pré-operatórios, ele disse, Álvaro, 9 a cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar. O problema não é físico, o problema é mental. Aí eu fui investigar, eu fui ter psiquiatra, eu fui ter mentor, eu fui ter psicólogo. Tenho até hoje os meus mentores. Porque sozinho a gente vai, mas com alguém a gente se torna muito mais forte. E aí eu comecei a trabalhar, fiz a Cícero durante 1 ano. Depois eu fui para Soul Fitness, fiquei 1 ano e meio treinando lá forte com a Fran e com o Felipe. Os caras me ajudaram muito. E aí ano passado eu estava chegando num ponto da minha vida, um efeito platô, que eu estava chegando aos 104 quilos. Aí eu, inquieto, falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar nesse peso, meu cérebro vai me arrebentar. Quantos quilos tu tinha? 170 quando eu comecei. Aí tu adequou a caminhada e a alimentação. Tudo. Começou com a caminhada, o exercício. O Nuno fala, Todos os dias. 4 vezes por semana eu fazia isso. Porque assim, muitas pessoas que estão te ouvindo querem saber como que foi esse processo. E acho que é importante isso, a gente comentar.
As pessoas perguntavam, você faz dieta? Não faço dieta. Álvaro, você come chocolate? Como chocolate. Álvaro, o que você... Eu aprendi uma coisa assim, Pamela. Todas as metas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu precisei trabalhar muito forte a minha cabeça. Agora em abril, né, nesse mês que a gente tá aqui, vai fazer 2 anos que eu não tomo uma bebida de álcool. Faz 1 ano e pouco que eu não como carne vermelha nem porco. Esse ano eu decidi tirar o frango. Faz 1 ano que eu não como maionese. Eu troquei o queijo amarelo pelo queijo branco. O pão branco por pão com semente. Meu café da manhã hoje para vir para cá foi 3 bananas, aveia e mel. Por quê? Porque me lembro da minha psicóloga me perguntando assim, que combustível tu tá botando no teu foguete? Sabe aquelas pauladas que a gente toma? Então, todos os estágios eu fui tendo mentores que me ajudavam naquele determinado estágio. Então, durante 1 ano eu caminhei meio sozinho, o Nuno orientava, a Isabel, porque ela é treinadora física também. Depois eu fiz 1 ano e pouco na Soul Fitness, a Fran e o Felipe me ajudaram muito. Aí ano passado eu falei, o que mais eu vou fazer de aprontar? Vou virar um atleta. Botei como meta. Vou correr a São Silvestre, esse ano 2023. Só que aí, eu vou correr a São Silvestre, eu não sei correr. Preciso contratar alguém que me ensine a correr. Aí, numa dessas corridas, eu conheci o Vandré, que hoje é meu preparador, meu treinador de corrida. E o Vandré montou um treino e a gente tá forte. Ou seja, eu não corria 200 metros, hoje eu corro 6 quilômetros. Viu? Em 4 meses, 5 meses de treino. Mas é uma jornada. O que você está disposto a abrir mão? Então, eu fui identificar o porquê que eu era gordo. O que me levava a ser gordo. Porque você ser gordo está associado a uma ferida emocional de abandono. Eu me abandono. As pessoas se abandonam. Então, todo o excesso de alguma coisa é uma falta de algo. Então, o excesso de comida para mim era falta de amor. Só que hoje eu aprendi a me nutrir. Tem um psiquiatra que ele fala assim, que se você se dá amor, você eleva a tua estima. A estima é como tu te vê e como o mundo te vê. Se tu eleva a tua estima, tu eleva a tua confiança. E se tu eleva a tua confiança, tu vai se dar mais amor. E isso vira um ciclo. Então, a partir disso, eu comecei a me cuidar com mais amor, com mais carinho. Ou seja, aprendi a me respeitar mais o meu corpo, a entender o que é importante para ele. Por exemplo, um atleta, tu vai lá falar com o Ayrton Senna da vida, o Ayrton Senna não vai tomar um barril de chopp um dia antes da prova. Então, eu comecei a modelar esses caras que eu queria ser. A entender o que eles fazem, o que eles comem, como é a rotina deles. Porque nós temos um neurônio espelho. E meus neurônios eu programei para copiar os caras que eu quero estar perto. Então, eu estudei muito sobre como funciona o treinamento do Senna, o que o Senna fazia, como ele fazia, que horas ele treinava, qual era o batimento cardíaco que ele tinha. Ou seja, estudei muito o que ele fazia. Hoje eu sigo muitas páginas de corredores, de alimentação mais saudável. Então, foi uma virada. Não é... As pessoas têm que entender, Pamela, que todas as metas não é uma ação isolada. São várias ações que tu precisa fazer para um objetivo só. Então, para mim aprender a correr, eu tenho que ter um mentor. E não é... E tu aprende... E é na dor também. É na dor. É na dor. Na dor. Ai, vai ser lindo, maravilhoso no amor? Não. Não é. Você que tá nos assistindo, transformação dói pra caramba. Vale a pena. Dói. E hoje é o hábito da tua vida. Tu não te vê sem essa rotina. Nunca. Às vezes eu vou viajar, fico 3 dias sem treinar, meu cérebro tá aí. E aí? Ó, já saio com o relógio de correr. Ó, esse aqui é o meu relógio que eu corro. Já saio com ele. E levo meus tênis. E agora a questão, assim, como se tu tivesse feito uma cirurgia, talvez tu tivesse voltado tudo. Agora tu não tem mais essa possibilidade. Eu atendo pessoas, assim, Álvaro, você dá mentoria de emagrecimento? Não, não dou. Eu dou mentoria de alta performance. Eu posso te ensinar o que eu usei, o que eu fiz e adaptar para você. Não é o meu business. Mas tem uma cliente minha de São Paulo que ela, bariátrica também, emagreceu 40, engordou 20 e me contratou. A gente teve verdade, tu é o exemplo. O exemplo. As minhas filhas estão correndo. As duas, a Pérola e a Ana. Eu nunca falei para elas, filha, corram. Elas vê o pai correr. Hoje a Pérola chegou para mim e disse assim, e aí, papai? Pô, tu já foi treinar e nem me levou. Eu falei, não, mas hoje de tarde a gente vai treinar, a gente vai fazer junto o treino. Uma frase, Pamela, que mudou minha vida é, o teu exemplo fala tão alto que eu não escuto o que você me diz. Então, que exemplo eu quero deixar para minha filha, para os meus alunos? Tem alunos meus que me contratam para cuidar da empresa deles, que 6 meses depois os caras estão mais magros. Álvaro, eu vi tu treinando, eu vi que tu é isso, eu vi que tu é aquilo.
Aí os caras olham minha disciplina, porque todos os meus treinos eu compartilho nas redes sociais. Treino feito, treino pago, treino feito, treino pago. Treino 4 vezes por semana. Os meus alunos começam a ter mais disciplina por isso. Mas eu não dou aula de disciplina. Eles estão vendo o mentor tendo o exemplo daquilo ali. Entendeu? Já dizia Dom Bosco, a gente educa pelo exemplo. Educa pelo exemplo. Então, como é que eu vou ensinar algo se eu não sei? Porque eu não sei o caminho. Então fica muito mais prático tu investir em você, pagar o preço porque dói, treinar. Tem horas que tu cansa, tem horas que você tem lesão, tem horas que dói, tem horas que tu chora, tem dias que tá mais frio, tem dias que tá mais quente. Então, eu fiz os cálculos. Para mim correr um dia da São Silvestre, que são uns 15 quilômetros, eu vou fazer 130 treinos para correr um dia. E é nesse ano que tu vai correr? Esse ano, dia 31 de dezembro, esse ano. Então tá 2023, bem. 2024. Manda fotinhos para nós divulgarmos. Então, vale a pena, Pamela, a gente se bancar e se trabalhar. O meu lema da minha vida é só amor constrói. Só amor constrói um corpo legal, só amor constrói um relacionamento bacana, só amor constrói um relacionamento com os filhos, só amor constrói uma empresa campeã. Essa é a força do amor. E hoje, numa sociedade fria que a gente vive, as pessoas precisam despertar mais esse lado afetivo. E esse é o caminho para a gente se fortalecer. Passou aquela fase de eu estou trabalhando só o meu corpo ou a minha cabeça. A gente é corpo, a gente é cabeça, a gente é espírito. A gente é um ser completo que a gente tem que se estudar. Álvaro, planos, projetos, o que vem por aí até o final deste ano? Além da São Silvestre, que tu já deu o spoiler aqui. Além da São Silvestre, meu Deus, desde o ano passado eu tô com o Instituto Campeão. Foi um presente que Deus me deu. O Instituto Campeão ele é focado em fortalecer a educação do Brasil. Então eu venho trabalhando com os pais, com os alunos e com os professores. Já tive a honra de palestrar para mais de 14 mil jovens num ano. Só agora em março eu fiz 22 palestras para jovens. Então eu estou focado muito forte esse ano em fazer crescer o Instituto Campeão. Uma meta que eu coloquei para mim esse ano, eu vou palestrar aqui em São Luís, no ginasião, lotado de jovens. Como eu vou fazer, eu não sei. Mas eu vou chamar as pessoas para fazer. Passei pelo Gigantinho lá do lado do Beira Rio. Eu falei, eu vou palestrar nesse lugar, eu vou lotar de jovens. Então já joguei para o universo essa minha intenção. Então, esse ano, assim, eu tenho a escala do Instituto Campeão, ou seja, já está sendo feito o site, já estou com professores, já estou com parceiros, já tem pessoas representando o Instituto Campeão, indo nas escolas, fomentando essa parte da educação, que é minha bandeira. Tem a parte da São Silvestre também, que é a minha dedicação. Tô olhando para isso aí. Uma das metas esse ano é casar oficialmente com a senhorita Leia. Olha aí, ó. Preencher o papelzinho. Então, essas são algumas metas que eu tenho para esse ano. Triplicar os meus resultados também. Eu já cheguei num faturamento no passado, eu botei uma meta esse ano, dobrar isso aí. É uma meta muito ousada. Mas, principalmente, a minha maior meta é seguir ajudando as pessoas. Eu botei como meta esse ano, acho que para mim a maior é palestrar para mais de 30 mil pessoas. Esse é o meu maior desafio. Deixa aí o teu arroba pro pessoal te seguir. Show de bola. Né? Qual que é o teu arroba aí? Fala pro pessoal. Minhas redes sociais é Álvaro Adam Oficial. Se você vai entrar no Instagram, se você vai entrar no Facebook, se você vai entrar no YouTube, Álvaro Adam Oficial. No meu canal do YouTube, eu tô com o quadro chamado Fala Campeão, que são vídeos onde eu ajudo as pessoas com conteúdo. Eu tenho no Alvo com Álvaro, que é o meu podcast. Eu adorei esse nome. No Alvo com Álvaro. Isso é um presente que eu recebi de um amigo meu. Ele disse, cara, tem um negócio pra você fazer, põe no Alvo com Álvaro, vai dar certo. Aí virou podcast, virou uma coluna no jornal e um programa de rádio com a FEMA lá de Santa Rosa. Então virou 3 coisas. Eu adoro nomes criativos, né? Então esse ficou muito legal. Então, tem o meu canal, tem no Instagram, eu gero muito conteúdo, Pamela, eu faço muitas lives, convidados, sempre estou participando, ou seja, as minhas redes sociais eu alimento elas. E fica salva as lives ali para o pessoal acompanhar. No Instagram, no YouTube, tem tudo lá. Álvaro, eu quero te agradecer por tu ter se disponibilizado, eu sei que a agenda é corrida, e quero que tu deixe uma mensagem pro pessoal que está te assistindo, pro pessoal que acompanhou a entrevista e que acompanha a tua trajetória. Maravilha! Eu vou finalizar hoje como eu finalizo minhas palestras. Na vida a gente tem que ter muita fé. Fé é o que é? Confiar. Confiar em Deus, confiar em si e confiar nos outros. Eu, Álvaro, tenho muita fé em Deus, confio no meu potencial, mas eu ponho fé em você que está nos assistindo, porque você nasceu para ser um campeão. E o nosso compromisso aqui é botar você no topo do pódio, porque é lá que você merece estar. Eu retorno na próxima terça-feira no Gente Daqui.